Bom, nosso assunto, preço de alimento? Pois é, vimos aí na semana passada, né, muito se falando aí da alta dos preços dos alimentos, e aí eu queria contar hoje um pouquinho do porquê, do porquê que esses produtos subiram Uhum. tanto e fizeram a inflação aí em janeiro vir mais uma vez com alta aí bastante, né, significativa, não muito, mas preocupante, porque vem numa complica mesmo a situação. No caso do tomate, o problema foi um excesso de chuvas aí que acabou prejudicando a produção nas regiões produtoras. E no caso do café, esse produto é um pouco mais preocupante, porque ele vem numa sequência de frustração de safra. E nesse ano, a gente tem de novo uma perspectiva de uma colheita menor. Hoje, agora há pouco, inclusive, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, fez a sua primeira estimativa para a produção da nova safra de café do Brasil e, infelizmente, um número negativo, uma produção 4% menor. Isso já no momento em que as plantas, como a gente costuma dizer, estão no ciclo ali de bienalidade negativa, ou seja, elas produzem naturalmente menos, um ano sim e um ano não. E no caso do café, outro ponto de atenção é que houve um aumento no cultivo, né, na área plantada de café, e mesmo assim a produção vai cair. Nesse caso, por causa aí de falta de chuva e altas temperaturas, o café é uma cultura muito sensível aí às mudanças climáticas, talvez seja aí a mais sensível entre todas, junto com as frutas, né? Afinal também é uma fruta. E aí a gente vê, na verdade, essa situação de calor e falta de chuva prejudicando não só o café, mas outros produtos que também apareceram aí com valorização da inflação, que é o caso da batata inglesa, é o caso do leite, que também subiu, e aí no caso do leite o problema foi pastagens muito secas, falta ali de alimento. A boa notícia é que, pelo menos, a suplementação, ou seja, as matérias-primas usadas para a ração animal das vacas, ela ficou de lado. Então, o produtor aí conseguiu ainda compensar um pouco o custo de produção com essa suplementação animal. Mas é um quadro que preocupa principalmente porque a gente vê aí o clima, né? Ou seja, um fator totalmente incontrolável aí para ditar a produção e, consequentemente, os preços. E aí, em meio a tudo isso, né, Cassiana, a gente tem uma mobilização do governo estudando algumas medidas e anunciando algumas medidas. Ontem houve o anúncio de uma que você está contando aqui para a gente e acabou não pegando bem. Exatamente. Ontem o ministro da Agricultura já havia, na verdade, na sexta-feira sinalizado que o governo poderia baixar a alíquota de importação de alguns produtos para tentar baratear o preço no mercado interno. E ontem o ministro Fávaro disse novamente que o governo está estudando zerar não, baixar a alíquota de importação de milho. Esse produto específico aí, vamos colocar ele entre os dois maiores produtos agrícolas, grãos que o Brasil produz. Teve um salto muito grande na produção nos últimos anos, junto com a soja, talvez até mais do que a soja, e no momento que o produtor está, neste momento, decidindo o plantio da segunda safra de milho, que é a safra mais importante, ou seja, num momento de decisão no campo, o governo vem com a possibilidade de fazer o produto externo, o produto estrangeiro, entrar para baratear o preço interno, e aí com essa desmotivação, o produtor já ficou em alerta. Vale lembrar que não só a produção de milho hoje é destinada para ração animal, enfim, para diversos segmentos, mas também para etanol combustível. Hoje o milho é uma matéria-prima que tem sido cada vez mais usada para se produzir etanol combustível, né, em todo o país. Então, uma notícia que colocou o setor imediatamente em alerta, no momento que é extremamente importante para a decisão de plantio, e que pode desestimular, inclusive, o produtor a continuar plantando, né, ou aumentar, seguir com o plano de plantio aí para a segunda safra, porque se o preço baixar, a rentabilidade cai e, no fim das contas, o que mais importa para o produtor é a rentabilidade, tem que ganhar dinheiro com aquele cultivo. Tá certo. Agora quer dizer, exatamente, o preço cai, produz menos, e aí o problema vai aparecer de novo mais à frente, né? E, além disso, a redução de imposto é uma medida que o ministro Haddad não ia gostar, né? Porque reduz a arrecadação, né? Agora tem um outro problema que eu queria levantar com você, o Cassiano. O Brasil falhou há tempos já na política de estoques reguladores, né? É muito complicado a gente teve um momento que isso começou a se trabalhar de uma forma
mais ativa, vamos dizer assim, mas hoje está muito complicado, né? O que o governo faz, basicamente, é ter ali uma intervenção, ou, na verdade, criar ali a política de preços mínimos, que não é para o consumidor, né? E sim para o produtor mesmo ali evitar ter prejuízo. Então, para o consumidor, realmente, essa formação de estoques, em alguns casos, em alguns produtos, eu acho que vale ressaltar bem, isso pode funcionar, para outros não tem muito como funcionar, porque existe uma liquidez muito grande. No caso da soja, o próprio milho mesmo, aí, mais no caso de arroz, feijão, os produtos básicos aí, realmente pode fazer uma diferença num momento como esse. Mas, talvez, Sardenberg, do que você zerar a importação, ou você baixar a alíquota de importação, que aí você causa uma desregulação, aí, né, um desequilíbrio no mercado, porque é isso, você tem um preço aí que segue conforme o mercado internacional. Aliás, a defesa do ministro da Agricultura, importante falar aqui, foi que o preço do milho no mercado interno hoje está mais alto do que o preço do mercado internacional. Então, a ideia seria trazer esse produto de fora para, pelo menos, fazer com que esse preço do milho ficasse aí no que é praticado do mundo afora. Mas o problema é que, no momento em que o produtor está decidindo a safra, uma notícia como essa não caiu bem. Aí a Associação Brasileira do Agronegócio se posicionou, disse que é uma medida perturbadora, ultrapassada, e que não vai ajudar em nada o setor produtivo e, principalmente, né, Sardenberg, não ajuda nessa relação do governo com o agronegócio. Tá certo. E o nosso ouvinte aqui, o Chico Soares, ele diz o seguinte: o problema é que o aumento do preço do tomate é automático. O que é isso? É o Leandro Gouveia disfarçado de ouvinte? Não, é o Chico Soares. Muito bom. E é automático, não só para tomate, para tudo, né? O que pode substituir o tomate? Porque o ministro Rui Costa falou o seguinte: ó, o preço da laranja está alto, você substitui a laranja. E o tomate está alto, substitui. O que pode substituir a laranja, por exemplo? Não tem, né? Você pode pensar em outros cítricos, não sei. Exato. Suco de abacaxi. Limão, não sei. Limão, Tangerina. Aí tem. Então, aí tem. Agora o tomate é mais difícil, hein? O problema no caso da laranja, Sardenberg, é que a produção ela tem sido muito afetada por uma doença, que a gente já falou várias vezes aqui, que é o Green, né, que dizimou as laranjas lá dos Estados Unidos, inclusive fez os Estados Unidos recorrerem mais ao Brasil, o suco de laranja do Brasil. Só que no Brasil essa doença também está se espalhando muito rapidamente, e ela não atinge só a laranja, ela atinge todos os outros produtos cítricos. Então, quando o ministro fala de substituir, provavelmente vai ser para algum outro produto citrícola que também está ameaçado. É o caso da Poncã, né, a famosa mexerica, que tem tantos nomes aí em diversas regiões, também está sofrendo muito com green, limão mesmo. Enfim, todos esses produtos aí seguem em estado de alerta por causa da doença.